Olá, gente, nós estamos voltando. Eu estava conversando com a Maisa, da Manara Digital. A internet dela estava muito ruim, então a gente está retornando agora. Vamos ver se ela entra de novo. Chamo todo mundo para poder participar novamente. Oi, Flávio, que bom que você voltou, Flávio. Você vai gostar muito das dicas. Me diz aí, Flávio, como é que estava a internet, a transmissão? Você conseguia escutar bem? Vamos ver se a Maisa volta aqui. Oi, Jaque. Jaque entrou, tudo bom, Jaque? Conteúdo, obrigado. Oh, voltou. Deixa eu puxar ela aqui. Bom, obrigado. Flávio, vamos ver se a Maisa agora consegue entrar. Espero que todo mundo vote. Oi, Pete. Tudo bom, Pete? Oi, Jaque, boa noite. Obrigado por você estar aqui. Nós estamos retornando. Eu vou começar novamente a live porque a Maisa estava com problema na internet. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Ó, tá começando a entrar. Vamos ver. Isso, voltou! Agora a internet acho que tá ótima. Você está me vendo bem? Oi, Michele. Ah, então acho que agora parou a chuva completa. Aqui parou de chover, pelo menos o som não tem mais nenhuma chuva. Deve ser agora que a internet vai entrar. Vamos lá. Voltou? Oi, voltou? Então vamos. Então vamos começar. Então, hoje nós vamos conversar com a Mai. Vou começar tudo de novo mesmo, porque a outra eu não salvei. Então, hoje eu vou começar a falar com a Maisa Nara, do Manara Digital. Ela vai falar para a gente como monetizar nosso conhecimento com infoprodutos, tá? Ela é graduada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada com mestrado numa universidade na Finlândia. É Finlândia mesmo, né? Estou falando certo. Isso. E numa universidade na Espanha. Trabalhou por 6 anos como pesquisadora na área de sensoriamento remoto em São Paulo. Largou a carreira como pesquisadora e foi viver um grande sonho, de fazer uma lua de mel de volta ao mundo. Foi quando virou criadora de conteúdo, por conta desse evento que ela foi fazendo. Oi, meninas voltaram, obrigada. Empresária, blogueira e investidora. Morou 6 meses com o esposo dela numa minivan que eles mesmos construíram, conhecendo os parques nacionais dos Estados Unidos, ama esportes radicais como escalada, trilhas, bike e montanhismo. A pandemia chegou e colocou uma grande vírgula no sonho deles de viajar, impedindo que a viagem continuasse. Foi então que a Manara Digital e a Manara Produções, que é nova, né, começou. A Manara Digital é o Instagram dela e o YouTube, onde ela compartilha como podemos ganhar dinheiro através da internet. E já a Manara Produções é uma agência de coprodução de infoprodutos, que tem o objetivo de ajudar pessoas que desejam compartilhar seu conhecimento de forma online, mas encontram barreiras. Então, acho que agora nós vamos. Oba! Funcionou a internet! Vamos lá. Vamos voltar da estaca zero. Conta de novo essa história da minivan. Por que vocês resolveram fazer essa minivan para poder viajar? E como é que foi que você falou que era, como a gente estava conversando antes, era uma van que cabia umas 8 pessoas, mais ou menos, e que você reformaram e transformaram num local para viajar. Me conta aí. Isso. Normalmente, quando a gente vê na televisão, né, a gente vê as pessoas viajando com aqueles trailers enormes nos Estados Unidos, né, aquelas vans enormes. Mas, claro que a gente sonhava com isso, mas a grana não dava para comprar uma dessa. Foi então que a gente recorreu para um carro menorzinho, que fosse mais barato e mais econômico, né, para rodar. E a gente encontrou essa minivan, que é aquele carro de mãe aquelas mães, eles chamam de football moms. E são aquelas mães que levam as crianças para os jogos de futebol e tal, lá dos Estados Unidos. Então, é um carro maior, que ele é mais extenso, assim,
que ele tem 8 lugares. Então dá para as famílias grandes de lá. É um carro super comum lá. A gente comprou um carro desse, tirou todos os bancos lá de trás e construiu uma casinha ali dentro. Então a gente tinha sofá, cama, cozinha, tinha tudo. Ali foi nossa casa por 6 meses. Que legal. E aí vocês foram passeando e você foi contando essa história dos passeios, né? Através do blog seu, né? Que você Isso, criou. a gente fez uma tentativa. Lá foi assim, como a gente tinha largado os nossos trabalhos, a gente achou que o blog fosse nos dar isso, Soccer Moms, é melhor essa palavra mesmo. A gente achou que o blog fosse trazer isso pra gente, né? Porque a gente iria viajar aí por pelo menos 2 anos e meio. E aí a ideia era essa, mas a gente acabou que não conseguiu concretizar isso. Como a gente já tinha nossa marca de joias, né? As joias outdoor. Então a gente percebeu que não era bem a nossa praia. Compartilhar, porque assim, eu gosto de compartilhar conhecimento em si. Eu gosto de falar como faz, como que você faz para fazer isso. É assim, assim, assim. Mas a questão do blog de viagem tem muito de você descrever sua rotina. E aí, nessa parte, pegou pra gente. Aí a gente percebeu que não era nosso caminho. Legal. Quem escreveu aí em inglês, né? Soccer Mom Van, é o tio nosso que mora em Nova York há mais de 20 anos. Sim, exatamente. A gente está com o público de Nova York, entendeu? Nós somos chique hoje. Muito chique. É isso mesmo, é essa palavra, Soccer Mom Van. Isso. Então, assim, e aí com essa questão do blog, aí surgiu, você falou que teve que suspender a viagem, né, por conta da pandemia, né, que vocês iam tentar ir para a Ásia, não é isso que você comentou? Isso, a gente estava tirando o visto para a China na semana que chegaram as primeiras notícias sobre o vírus lá. Aí é muito complicado. E logo onde começou, né? Aí lá realmente não teria nem condições para vocês irem. E como que começou então a Manara Digital? Foi a partir desse momento que você criou a Manara Digital? Isso, então a gente já tinha a marca de joias, né? Então a gente sabia que a gente trabalharia com isso, mas para mim não era suficiente ainda. Eu ainda tinha aquela coisa, não, eu tenho tantas ideias na minha cabeça, eu adoro buscar vídeos e tal de como você pode fazer renda extra aqui, acolá. E aí eu também comecei a me especializar, entender como que funcionava esse mundo dos cursos online, esse mundo dos infoprodutos, lançamento de infoprodutos. Então eu comecei a estudar muito e eu comecei a tentar testar também esse mundo. Foi aí que eu comecei a criar o meu primeiro curso, a partir de uma dor que eu tive na hora de criar o meu primeiro e-book, quando eu tinha o blog de viagem. Então eu pensei, bom, se eu tive essa dor, eu acho que outras pessoas podem ter também. Então, eu vou compartilhar o meu conhecimento com elas, empacotando esse conhecimento num curso acessível e que as pessoas daí vão comprar o curso e ter todo o passo a passo lá. Em 2 horas, elas resolvem o problema delas. E aí, eu descobri um mundo, assim, novo para mim, que eu estou super amando. É verdade, o curso é muito bom. Eu fiz o curso. Realmente, eu ainda demorei um pouquinho mais, mas porque eu não conseguia ficar o tempo todo ali, porque eu tinha outra coisa, e voltava. Mas realmente, são vídeos rápidos, não são vídeos longos, é interessante que você fez. Você fez tudo videozinho rápido, e uma coisa que eu achei legal também, que uma coisa bem prática, não era aquilo assim, você escutava, agora que eu vou fazer? Não, você já fazia de uma forma, vai lá, abre um não sei o quê, já cria lá o seu Word lá para você já escrevendo. Não sabe o que escrever? Escreve o que você vem na sua cabeça. Então, eu achei ele muito legal, porque ele é bem prático, dá para a gente fazer. Até já prometi que eu vou terminar o meu até o final de março, porque eu faço, apago, volto de novo, aí tiro uma figura, aí acho que aquela figura não deu, coloco outra figura. Olha, mas é simples de ser feito. E você, no final, você ainda utiliza uma ferramenta que é muito interessante, que é o Canva, né? Que você dá uma dica de utilizar e que você tem inúmeras ferramentas, mas às vezes a gente quer colocar uma foto diferente, a gente fica buscando, e até isso você dá dica, é muito legal o curso, vale a pena. Todo mundo que está escutando a gente ou que ainda vai escutar, vale a pena fazer o curso mesmo. Mas aí, para começar, vamos supor, a gente tem essa ferramenta hoje que é o Instagram. O Instagram a gente já consegue monetizar o nosso conhecimento? Então, o Instagram ele tem que ser usado como... Se você quer monetizar o seu conhecimento, o Instagram ele vai ser a
a ferramenta que você vai utilizar para você se conectar com a sua audiência, com os compradores do seu produto em potencial. Então, você não pode achar, porque assim, uma coisa que eu assim, tenho birra do Instagram, é que assim, a gente fica produzindo conteúdo para ele lá o tempo todo, né? E some em 2 segundos e ele não te paga absolutamente nada. E já uma coisa que eu gosto do YouTube, por exemplo, é que por mais que seja difícil atingir, né? Difícil para nós, réis mortais, de atingir aquele valor mínimo que você precisa para começar a monetizar no YouTube, pelo menos ele te paga, ele daqui a um tempo ele vai te pagar uns centavinhos pelo seu produto, né? Pelo seu conteúdo. Então, uma dica que eu já dou é assim. Foca no YouTube um pouco mais do que talvez você foca no Instagram. Porque lá e também todo o conteúdo que você coloca lá, ele é buscável. No Instagram não é. Então a pessoa tem que te encontrar e te seguir. Mas você não pode buscar lá, por exemplo, a nossa live vai ficar aqui, ela nunca vai ser encontrada por ninguém aqui, através das ferramentas de busca. Enquanto que lá no YouTube, se a gente colocar como monetizar como ganhar dinheiro como professor, talvez as pessoas encontrem. Então, assim, o Instagram é super importante, ele é uma vitrine maravilhosa. Eu preciso do Instagram, todo mundo precisa do Instagram hoje, mas ele é um pouco chato com a gente. Então, assim, você pode usar ele para atingir a sua audiência. E uma vez que você começa, você já tem essa sua audiência, né? Você já tem essas pessoas que te seguem, elas estão ali te seguindo por alguma razão. Então, elas provavelmente te veem como uma autoridade em um determinado assunto. E é desse assunto que você precisa criar um produto pago para que então você rentabilize através do Instagram. Legal, legal. O próprio e-book, né, como a gente já falou agora mesmo, dá para a gente poder fazer isso, né? Mesmo que muita gente, todo mundo que está aqui já deve ter visto, baixa o seu e-book gratuito aqui, né? Mas você consegue fazer mesmo, né, o seu e-book. Nós tivemos a nossa querida Maiara Rodrigues, do Além de Pro, que fez uma live comigo maravilhosa, conversamos bastante, a gente só podia, às vezes a gente podia ficar até horas e horas aqui, que ia ter muito assunto. E que ela fez um e-book com você, foi assim que eu fui conhecendo, né? Cheguei até você, ela fez um e-book lindo, maravilhoso, né? Rico, uma coisinha muito delicada, e assim, no início ela começou, fez aquela forma gratuita, mas agora ela já está monetizando ele, né? Então é muito legal isso. Então, assim, o e-book também é uma forma de você conseguir fazer o seu conhecimento virar dinheiro, né? Com certeza. O e-book, na verdade, ele seria para mim a primeira delas, porque a barreira, né, de entrada é muito pequena. Então, normalmente a gente vai pensar, mas se eu for fazer um curso, eu preciso aprender a editar vídeo, eu preciso saber gravar, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Se você for para dar uma mentoria online, você precisa ter muita autoafirmação de que você está preparado para fazer aquilo. Se você for fazer consultoria também. Já o e-book não. O e-book, então, te permite que você, né, consiga resumir, né, o seu conhecimento de um determinado assunto em um texto que você já, né, a maioria das pessoas, né, é mais fácil fazer isso, e você deixar com uma cara bonita e conseguir colocar isso à venda. Então, a barreira de entrada é muito pequena para o e-book. Claro que a percepção de valor também é muito menor, tá, Rita? Então, enquanto lógico. As pessoas hoje cobram R$1.000, R$4.000, né? Enfim, cursos mais simples. R$100, 150, de um e-book vai ser bem menor. Mas eu acho que você já consegue colocar o pezinho ali e sentir o que está acontecendo. A Jaque até colocou aqui, o novo e-book da Maiara está uma graça, tá mesmo? Muito fofo. A Maiara é sensacional nos e-books dela, né? Histórias. Nossa. E ela tem um dom para escrever, ela tem um dom para poder transformar aquilo numa coisa tão fofa que dá vontade de apertar. Coisa bem, assim, muito delicado, muito bonitinho, vale muito a pena. Então, assim, além dessas duas ferramentas que você sugeriu aí, né, que seria o Instagram para a gente poder, né, chegar no público e etc., e o YouTube para onde realmente vale a pena no início, para quem está começando, tem outras ferramentas, outras formas da gente fazer isso.
uma outra forma que seja interessante para a gente transformar também nosso conhecimento em alguma fonte de renda? Claro, existem diversos sites, na verdade, hoje em dia, que a gente pode se inscrever, né? Tem alguns sites que você consegue colocar para você dar consultoria, tem outros sites que você consegue dar aula para outras pessoas, você ensinar o seu conhecimento para outras pessoas de um determinado tema. Tem sites de freela, onde você consegue oferecer o seu trabalho por um determinado valor para outra pessoa, né, que precise desse trabalho. Então, são diversas plataformas que a gente já consegue fazer isso. Não sabia, não tinha a mínima ideia que tinha tanta coisa diferente, tanto site para isso, entendeu? Eu sei que tem, por exemplo, o seu próprio curso de como fazer o e-book está num site que chama Udemy, não é isso? Isso. Né? E tem vários cursos lá, né? Inclusive os seus. Mas eu não sabia que tinha site para tantas essas coisas diferentes. Interessante isso. Muito interessante. E nessa questão de... Pode falar, pode falar. Pode falar. Então, nessa questão de você, por exemplo, fazer o YouTube, tá? Por exemplo, entrou uma colega nossa aqui, a Paulinha. Paulinha, professora, perdi isso, quero saber sobre as plataformas. Ela está até falando aqui. Nós já falamos sobre algumas. Nós falamos do Instagram, Paulinha, nós já falamos do YouTube, e eu ia repetir sobre o YouTube. A Paulinha, ela tem um canal no YouTube. Né? Ela é uma professora da rede pública estadual, e ela faz esses vídeos para poder colocar nas aulas delas online mesmo, e ela, consequentemente, ela está deixando isso lá. Então, ela já pode transformar isso em monetização, né? Olha lá, olha, antes de você falar, a Estefânia falou, eu também usei Udemy e uso, sumiu, Hotmart para mentoria, legal. Ela também falou que tem o Eduz, deve ser esses que você falou aí, não é isso? Isso. Essas na verdade, eu acho que as pessoas focam um pouquinho demais na plataforma e eu prefiro focar primeiro no que você tem para oferecer. Porque, assim, as pessoas acabam utilizando a Hotmart como se a Hotmart fosse o artista principal de todo esse mundo. E não é. Para mim, por exemplo, no caso da professora do Professores Mágicos, ela é o artista principal. O foco tem que estar todo e não na plataforma. E eu sinto que pela internet as pessoas falam muito de eu trabalho com a Hotmart. A Hotmart é somente uma ponte que liga o produtor do conteúdo com o cliente. Então, assim, a plataforma, para mim, ela fica em segundo plano. Primeiro, você tem que saber o que você quer fazer, né? Você tem que descobrir o que você tem para compartilhar. E aí, depois, você tem que se perguntar como você vai compartilhar isso e o como seria. Vai ser um e-book? Vai ser um curso gravado? Vai ser um audiocurso? Vai ser uma mentoria? Vai ser uma consultoria? Vai ser uma assinatura? Então, você primeiro tem que se autoconhecer para aí, então, você encontrar quais são as plataformas que você pode utilizar como meio para que você atingir o seu aluno. Então, isso é bem importante. Então, a plataforma, para mim, gente, ela só faz o papel de entregar o conteúdo mesmo. A estrela é você. É você e seu aluno. A Paulinha colocou aqui, né, a professora Paula, também acho isso. É interessante isso. Eu, por exemplo, quando eu comecei, por que surgiu o Rita Convida? Eu estava, na época da pandemia, que foi 2020, eu estava de licença, que a gente chama de licença-prêmio, que hoje eu já estou aposentada do Estado. E uma conhecida minha, que é coach e tudo, ela começou a fez Instagram para ser coach, né? E eu comecei a observar, nem olhava muito para o Instagram. Comecei a olhar, a seguir, porque eu já conhecia a pessoa, sabia da qualidade da pessoa. E aí um dia ela fez um sorteio. Quem quiser falar alguma coisa aí depois nos comentários, eu vou dar uma mentoria acho que era 1 hora, mais ou menos. Aí eu assisti toda a live dela, terminou a live, ela publicou, eu fui lá e comentei, pô, foi maravilhosa, aprendi bastante, blá, 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 blá. Essa época ela fazia live sozinha, só ela falando, ela não tinha uma pessoa trocando com ela. E aí, no sorteio, daqui a pouco,
Fiz o comentário, tchau e benção, fui fazer outras coisas, nem olhei para o Instagram. Daqui a pouco eu abro o Instagram, tá assim, ela manda uma mensagem para mim. Você ganhou a minha mentoria. Eu, o que é? Ai, Não sabia. que Só que a gente é tão conhecida, a gente já se conhecia tanto, a gente trabalhou durante um período grande, a mentoria que ia durar 1 hora durou 3 horas, o que a gente foi conversando. E ela falou assim, não, você tem que criar, você tem conteúdo, você tem que fazer. Eu disse, não, mas não é, eu estou de licença, não sei o que é isso, o que é criar conteúdo. E isso que é uma pergunta que eu lhe faço, Maisa. O que é criar conteúdo? Uma pessoa, por exemplo, como eu, ou com outras tantas que estão aqui assistindo a gente. A professora Priscila Garcia acabou de chegar, seja bem-vinda. A Meninas do Brasil, Belém, não sei se você sabe, eu sou do Grupo Mulheres do Brasil. As Meninas do Brasil, Belém, é um grupo também do Grupo Mulheres do Brasil de meninas abaixo de 18 anos. Sejam bem-vindas, meninas. Então, assim, como é que a gente faz esse conteúdo que eles falam tanto? Por exemplo, eu sei alguma coisa por ter estudado muitos anos, vivido muitos anos, por exemplo, de escola pública, então eu te dou uma cartilha completa. Tá. Mas, assim, como transformar isso? Bom, primeiro eu acredito muito que todos nós temos algo a ensinar e muito a aprender, né? Então, assim, qualquer pessoa que me diga assim, que, não, eu não tenho nada para ensinar, eu não consigo, né? Porque eu hoje vejo curso em tudo. Com todas as pessoas que eu converso, eu consigo falar, você consegue me ensinar isso. E eu fico doida. Até o Ramon estava aqui também na live, e a gente gravou um curso recentemente com ele, e ele tem uma marca de camisetas sustentáveis. E a hora que a gente começou a conversar, eu falei, nossa, Ramon, você tem muito a ensinar, você tem que ensinar isso para os outros pequenos empreendedores, como ter uma marca mais sustentável. E ele, como assim, Maisa? Aí eu falei, sim! E então, primeiramente, a gente tem que entender que todos nós temos muito a ensinar. E aí o grande desafio é você conseguir empacotar tudo isso dentro de um produto. E é nessa hora que geralmente eu ajudo as pessoas, porque a gente tem aquelas dúvidas, não, mas isso aqui é bobo, isso aqui ninguém quer aprender, ou, né, porque a gente sempre acha que o que a gente sabe não tem muito valor. E, na verdade, é completamente o oposto, né? Uma vez que você está dentro do assunto, você acaba, né, achando que aquilo ali é fácil ou que ninguém precisa daquilo. Então, a primeira coisa, você tem que entender que você tem conteúdo de valor, você tem algo que é muito interessante para outras pessoas e que ali pode ter dinheiro envolvido, você pode lucrar com aquilo ali. Então, é a primeira coisa. Depois, você precisa entender como que você vai empacotar isso, que é aquilo que eu te falei. Ou você vai transformar esse conteúdo num e-book? Vai transformar em um curso gravado? Vai transformar em um curso ao vivo, numa mentoria, uma consultoria? Vai transformar, de repente, em vídeos que vão gratuitamente para o YouTube? Então, o seu objetivo, de repente, é ganhar com anúncios e afiliados? Enfim, isso é importante você começar a definir. E aí eu te digo que por onde começar? Pelo mais fácil. Porque uma vez que você fizer o mais fácil, o seu desafio é menor. Sair da nossa zona de conforto vai ser mais fácil. Então, se você acha que o e-book é o mais fácil de todos, não, mas meu sonho não era fazer um e-book, meu sonho é dar uma mentoria. Calma, né? Uma coisa de cada vez. A mentoria é um grande desafio. Que nem a professora Estefânia, hoje, ela dá mentoria, ela tem mentorada, que estão ali durante 10 semanas vão estar com ela, mas é um produto grande, é um desafio enorme você conseguir levar um grupo de pessoas para estar ali com você toda semana, engajado com você, fazendo exercícios, e ela só conseguiu chegar nisso porque ela passou por toda uma estrada. Então, ela já fazia isso no offline, ela começou fazendo cursos gravados também no online, começou com e-book, então, assim, foi toda uma estrada que ela percorreu. Então, a minha dica é, começa pelo mais fácil. Porque depois, você fizer o primeiro, não, vou fazer o e-book mesmo, já é mais fácil. Uma vez que você tiver isso, poxa, já dei um passo, agora eu estou preparada para ir para o segundo. E assim você vai vencendo os desafios. Então, é isso, você tem que primeiro escolher uma coisa e focar nela. Que nem no seu caso, é o e-book, bora fazer esse e-book, bora publicar ele. Sim. Isso. Mas então, partindo desse mais fácil, a construção do que você vai ter depois
fica mais tranquilo, né? Porque, por exemplo, conhecimento todo mundo tem, como você mesmo falou, né? Quando a gente começa a conversar e etc., todo mundo tem conhecimento. Semana passada mesmo na live, junto com o Flávio, que está aqui com a gente, eu falei que eu fiz um curso uma vez de como fazer... como que eu vou tentar lembrar o nome aqui? Lembra quando a gente via aqueles filmes do Star Wars, que aí eles abriam uma coisinha assim e aparecia uma pessoa? Lembra disso? Como fosse... Ai, meu Deus, me fugiu na cabeça aqui o nome. Como fosse uma imagem da pessoa, só que a pessoa não está ali, tá? Então, eu fiz um curso disso. Eu vou tentar lembrar aqui daqui a pouco. Holograma, lembrei. Então, eu fiz o curso de holograma, tá? Com uma professora que é brasileira, mas ela mora na Inglaterra, trabalha exclusivamente com coisas digitais, né? Ela é professora na universidade, né, na Inglaterra, que trabalha com isso, faz game, ela estava fazendo um game agora que eu estava doida para poder ver o final. E aí ela fez um curso, assim, ó, rápido, um cursinho muito rápido, assim, de holograma, e eu fiquei encantada, usando uma ferramenta simples que a gente tem em casa, que é no computador, que é o PowerPoint. Quando ela fez, né, holografia, ou a Stefania estava dizendo, quando ela fez uma imagem que ela... um boneco, um brinquedo que a gente levou lá, e ela gravou e fez, a gente ficou assim, todo mundo, era um monte de professor assim, olhando, né? Então, assim, é uma coisa para a gente... Eu até brinquei com o Flávio, não, você já fez um holograma? Então, assim, às vezes isso, para mim, não serve. Para mim, acho que ninguém vai querer aprender, ninguém vai se interessar, né? E, de repente, isso numa aula, eu cheguei a fazer isso com os meus alunos na escola e eles ficaram maravilhados. Então, a gente conseguir fazer alguma coisa diferenciada, pode ser que já é um primeiro passo para a gente começar, né? E, de repente, como você falou, começando do mais simples, né? De repente, o e-book, para mim, é o mais simples, ou para uma outra pessoa. E desses recursos todos que a gente tem, como você falou, começando com o mais fácil, existe uma outra forma, além do e-book, alguma outra forma que a gente pode considerar como mais fácil? Por exemplo, essa ferramenta mesmo que a gente está usando? Deixa eu só complementar uma coisinha no nosso pensamento anterior. Era que, assim, qualquer coisa que começar, como fazer tal coisa, eu tenho certeza que se você escrever isso no pedaço de papel, né, no seu caderninho lá, quais são as coisas que você faz? Então tá, eu vou ensinar a fazer tal coisa. Então, como, que nem no meu caso, como, eu tô fazendo um e-book, já fiz um e-book na minha vida. Eu sei como faz aquilo, então coloca no papel, como fazer, tananana. Aí você vai tirar várias ideias. A outra coisa também é você procurar ficar um pouquinho mais atento no que as pessoas estão te perguntando. No que assim, as pessoas perguntam, como é que faz tal coisa? Como é que você faz isso? Tenta ficar um pouquinho mais atenta, que ali pode ser a resposta do que você precisa também, se você tiver sem ideias. Entendi. Você falou uma coisa certa, porque, por exemplo, eu fiz curso de especialização de ferramentas digitais. Então, um monte de gente me liga, olha, como é que mexe lá no Google Meet? É assim, assim, assim. Aí, como é que eu faço para publicar no Moodle? É assim, assim, assim. E às vezes eu vou fazendo tão no automático, ai, muito obrigada. E às vezes a pessoa está errando numa coisa assim, tipo, vamos colocar numa linguagem mais simples, uma vírgula, sabe? Num texto que você tem que colocar uma vírgula. A pessoa está errando nisso. Ela, nossa, mas era tão simples assim. E eu não estava conseguindo, então, assim, realmente isso a gente nem percebe, né? Como professora já tem essa coisa de dar as dicas, de dar a falar, e a gente não percebe. Pra você ter ideia, quando logo foi no início da pandemia, né? Eu tentei convencer a Mayara a fazer um curso comigo de como utilizar o Classroom, o Google Classroom. E acabou que ela não conseguiu, né? Não teve tempo e tal, estava focada em outra coisa. E para quem teve curso de Google Classroom na internet com a pandemia, olha, eu vou te falar que essa pessoa fez dinheiro. Esse também era outra ferramenta que eu ajudava muito com os colegas. Pois é. Mas, por exemplo, para você ter uma ideia, então, e as pessoas têm muita dificuldade em várias coisas, né, Maisa? Às vezes, por exemplo, eu tô dando aula literalmente para uma colega minha, que ela sempre teve muita dificuldade, que é uma ferramenta simples que é o Word. Ela não mexia, ela não, sabe, aquela coisa assim, como você falou, é uma pessoa que nunca ligou, nunca...
precisou e agora está precisando, ter que digitar para passar para os alunos. E ela diz, não, você vai vir aqui para me dar aula. Eu disse, pelo amor de Deus, eu te dar aula de isso, porque aí realmente quando eu vou ver com ela algumas dificuldades, até mesmo de mexer na ferramenta. E às vezes a gente não considera isso como, eu sei um conhecimento que eu sei, né? É muito complicado mesmo. Mas assim, para a gente poder, como profissional, né, como professor, porque o professor, ele está habituado a dar aula, bom, a gente já sabe disso, né? Mas dar aula, por exemplo, hoje na internet, hoje mesmo eu vi uma palestra no YouTube que cada vez mais as aulas online vão continuar e vão surgir novas ferramentas, com certeza. Né? Muito mais que a gente tem hoje. Para o professor em si, a primeira pergunta é isso que você falou? O que eu sei fazer, como eu sei fazer, como eu sei ensinar, isso seria o melhor para ele? Eu acho que essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. E do momento que você sabe o que então vamos lá, recapitulando. Então o que eu posso ensinar e depois como eu vou ensinar isso. Então, qual vai ser a ferramenta que eu vou utilizar para ensinar? Se você for no e-book, de novo, vamos dar o exemplo, existem maneiras que você pode fazer isso de uma maneira automatizada e uma maneira, né, mais manual. Então, se for na manual, você vai ter que ir lá, né, colocar o seu e-book no Google Drive e dar um certo link para a pessoa fazer o pagamento do seu e-book, uma série de coisas. Se você resolver colocar isso de uma maneira automatizada, aí sim você parte para utilizar plataformas parceiras como a Hotmart, por exemplo. Então você vai lá, cadastra seu e-book lá na Hotmart e aí você vai ter um link que você vai divulgar e aí todo o trabalho é feito pela plataforma. Eles cobram, eles entregam, o que você tem que fazer é divulgar esse e-book. Já se a ferramenta que você escolher, né, se for um curso, aí você vai ter que pensar, beleza, eu tenho uma audiência preparada, aquecida para comprar. Beijo, Sheila! Eu tenho uma audiência preparada e que conhece o meu trabalho e que está preparada, está aquecida para receber esse meu conteúdo, para receber esse meu curso? Se a resposta for sim, então você pode, de novo, ou utilizar a ferramenta Hotmart ou a Eduz para você entregar, né, ela apenas como a ponte para entregar o seu curso online. Se de repente você eu não tenho audiência ainda, eu quero começar, estou criando minha audiência é muito pequena, talvez ela não esteja preparada ainda, né, para receber o meu produto, o que você pode fazer? Você pode utilizar uma outra plataforma totalmente diferente, que é a Udemy. Por que a Udemy é diferente? Porque a Udemy, ela é um marketplace de cursos. A Hotmart, ela é uma plataforma de entrega de infoproduto. São duas coisas completamente diferentes. Sim. Sendo um marketplace, ela tá ali para vender cursos. Ou seja, você pode... É como se fosse um mercado. Você entra no mercado, estão os vários produtos lá na prateleira. Então, você vai na seção da padaria, você vai encontrar pães de todos os tipos. Então, ela tá ali para vender. A Hotmart, não. A Hotmart, ela precisa de que os afiliados façam as vendas, você tem que levar as vendas. A Hotmart não vende para você, a Udemy vende para você. E aí tem uma base de alunos enorme, gigantesca. Então, por exemplo, hoje eu vendo lá na Udemy, U-D-E-M-I. Eu vou colocar. Obrigada. Coloquei aqui para ela. Coloquei para ela. Então, o legal da Udemy é que ela já tem os clientes, né? Ela já tem os alunos. Tem pessoas que estão lá que só compram cursos na Udemy. Por que isso? Porque a Udemy, ela veio meio que para radicalizar, ela veio para democratizar o ensino. Então, você consegue comprar cursos incríveis, assim, tipo, denso, com conteúdo super aprofundado, ou mais direto ao ponto, que é no caso do meu e-book, que eu simplesmente te ensino. Você não sabe fazer um e-book, eu te ensino todos os passos e você termina o meu curso sabendo criar um e-book. Por 20 e poucos reais. Então, você consegue o acesso ao conhecimento por um valor muito acessível, muito barato, né? Então, e a Udemy faz propaganda para você. Ela faz anúncio para você, tem afiliados que vendem seu curso. E você consegue, e aí isso a gente chama da ideia da renda passiva. Ou seja, eu não preciso ativamente trabalhar para vender.
Aham. Então, Eu estou até abrindo aqui, eu estou abrindo aqui a plataforma do Udemy. Está até no seu curso, ó. Vou virar legal. aqui para ver se a gente consegue mostrar lá. Ó, quem é? Ó, É, tá vendo? olha aí, Esse, olha. é esse mesmo. Eu deixei o computador aqui para a gente poder mostrar se fosse necessário. Então, essa plataforma é realmente, como você falou, ela tem inúmeras coisas ali, né? E ela te manda também, né? Como eu já fiz o curso, o seu do e-book fica aqui, porque às vezes eu esqueço algum item, alguma dica sua, eu vou lá e pumba, vejo de novo, que é uma outra vantagem, né? É muito acessível, é muito fácil, né? E tem os outros cursos que estão aqui, que é do Rios, que eu ainda vou fazer, e de como vender. Então, assim, ele é muito simples, é muito fácil de ser usado, é muito interessante. E voltando ao assunto de criar, né, da gente criar o nosso conteúdo, por exemplo, até acho que foi a Estefânia colocou assim, muito barato e acessível. E não quer dizer que barato ele vai ser ruim, não, tá, gente? Que, por exemplo, da Maísa é muito bom, é muito prático, é muito tranquilo de se você fazer, de você aprender, e você aprende mesmo. Lógico que você escuta, vê, eu, por exemplo, de vez em quando você esquece uma dica, você pode ir lá e voltar e olhar. Não é como outro curso qualquer que você faça, né? Mas é muito interessante. Exato. E, por exemplo, a Stefania colocou aqui, tem um Campia, né? Deve ser assim que fala. Campia, para professores. Então, assim, a gente tem inúmeras formas, e o professor hoje, ele pode deixar de ser meramente aquele professor que dava aula, por exemplo, o professor Flávio, que é professor de Química. O que ele fazia há um tempo atrás? Eu vou melhorar minha renda. Ele virava um professor particular de alunos na sua casa ou na casa dele, né, que ele ia lá dar aula de reforço de Química. E hoje ele pode fazer uma outra forma de monetizar esse conhecimento dele, não precisar dar aulas particulares, ou de repente dar aula particular na própria plataforma da Udemy, por exemplo, né? Sim, eu acho que a grande sacada de tudo isso está na você deixar de vender a sua hora para você vender o seu conhecimento. Porque assim, quando você está vendendo sua hora, já está embutido o seu conhecimento, mas você não consegue multiplicar isso. Você tem, sei lá, 3 horas livre por dia e acabou. Hoje, e nós temos 24 horas por dia, todos nós. E, infelizmente, né? Mas, quando você começa a criar infoprodutos, né? Indo nessa linha de que você criou e você deixa lá para ser vendido, você está escalando o seu potencial, né? Então, a gente pode estar dormindo, que nem, por exemplo, hoje eu estava aqui trabalhando em outros projetos, aí eu olho lá no meu portal da Udemy, fiz uma venda, fiz 2 vendas, fiz 3 vendas. Eu nem sei o que está acontecendo, só vejo dinheirinho cair no final do mês. Mentira, porque eu super acompanho. Inclusive, no meu canal do YouTube, eu revelo todos os meus ganhos lá, tá? Eu sou bem transparente com relação a isso, inclusive para incentivar as pessoas. E só para você ter ideia, no mês de novembro, eu paguei meu aluguel com a minha renda passiva totalmente da Udemy. Que legal! Então a gente consegue fazer, a gente consegue monetizar esse conhecimento, não é uma coisa tão complicada. Lógico que também não vai ser de hoje para amanhã, certo? Não, exatamente. Por isso eu digo, demora um tempo. Não é para qualquer um, tá, Rita? Não é. Por mais que não seja um bicho de 7 cabeças, não é para qualquer um. Nem todo mundo está preparado para trabalhar 14 horas por dia, às vezes, nesse período, sabe? Porque, por exemplo, quando você está construindo um negócio, ou que seja um curso, você tem o seu trabalho normal e você vai ter que trabalhar nas suas horas de folga. Então, o que é mais fácil? Sim. Ficar no Netflix, né? Ou fazer um infoproduto? É ficar no Netflix. Então, por isso que existem pessoas que preferem trabalhar mais e daí ter essa renda a mais. Então, é super possível, assim, eu realmente acredito que com pouco que eu digo, poucos equipamentos, tá? Você não precisa ter uma câmera profissional, ajudas profissionais, você não precisa de nada disso. Exato, a Estefânia é o meu maior caso, assim, a Estefânia botou a cara para bater, ela falou assim, bateu no peito, o meu conhecimento vale muito e estou preparada aqui para vender meu conhecimento
e transformar a vida das pessoas com ele. E com pouco, porque a Estê não tem, agora ela está montando um estúdio lindo, maravilhoso, mas ela não tinha um estúdio, ela não tinha câmera profissional, não tinha nada disso, e a gente está aí fazendo várias coisas, tanto desde cursos a infoprodutos, entregando recursos didáticos para facilitar a vida dos professores. Aquela história de tá lá no meu drive, não rola no Professores Mágicos, não. A gente não permite. Verdade. A Paulinha até colocou aqui, kkkk, eu trabalho 16 a 18 horas semanais, 18 horas, né, sem receber, repensando minha vida. É verdade. E a Paulinha é uma que faz isso, ela faz de madrugada, ela grava um monte de coisas, sabe? E olha que ela tem tudo, ela tem tudo, ela montou um estúdio na casa dela antes mesmo de fazer as coisas. Bora fazer um curso aí, mulher. Vamos, eu já, assim, por que eu estou começando a trazer a Maiara semana passada, né? Semana retrasada, semana passada eu fiz com o Flávio, o próprio Flávio também, que criou o AME, você, porque assim, primeiro, eu acho que a Stefânia que está aqui vai vir semana que vem. Eu acho que nós, professores, devemos parar com essa mania de que a gente é o coitadinho, que a gente não pode receber o que a gente precisa pelo nosso dinheiro. Não, para eu ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar em 5, 6, 7 escolas. Né? E a gente tem que mudar, que primeiro, a educação mudou. Graças ao bom Deus, mudou. Infelizmente, através de uma forma errada para mim, mas mudou. Então, assim, eu não vejo mais a gente dar aula só na escola, eu não vejo mais o aluno só dentro da escola, né? Então, assim, eu estou fazendo, por exemplo, uma pós-graduação de novo, estudando tudo da metodologia ativa de novo, mas aí com foco no curso superior, porque eu acho que tem que mudar da universidade. Porque, por exemplo, eu estou aqui, vários outros professores que já estiveram, ou que estão aqui, ou que vão ouvir, nós não tivemos nenhuma informação digital nenhuma na universidade, nada. Ninguém. Nem o que está formado há 5 anos atrás, tá? Nenhum de nós. Mesmo há 5 anos atrás, quando já tinha Google Classroom, etc., a Stefânia colocou, o professor tem que deixar de ser pobre, como que ela colocou aqui. Olha, professor tem que ser pobre e trabalhar de graça para tudo, gente. Ela é. Então, assim, por exemplo, a Paulinha colocou, pois é, tem câmera, luz, parede de croma, PCs para edição, mas me falta disciplina e acreditar em mim. Você vai acreditar em você sim, querido, porque você sabe muito, a gente conversa bastante, eu e Paulinha, a gente até é um perigo, porque a gente começa a conversar, se deixar a gente ficar horas e horas e horas conversando, uma dando dica para a outra. Mas então, assim, a gente tem que parar com isso, com essa questão, como a própria Stefânia falou aqui, parar de ser pobre, trabalhar de graça. O salário não compensa, mas você tem tanta coisa que, como você falou, que pode voltar como dinheiro para você, né? Então, assim, a gente tem que parar com isso e mostrar que o nosso conhecimento tem um valor, sim, e não é porque todo mundo que, por exemplo, a gente forma todo mundo, a gente forma um médico, a gente forma o advogado, a gente forma policial, a gente forma outros professores, o professor forma todo mundo. Então, a gente forma engenheiro, a gente forma todo mundo, né? E olha lá, a Paulinha chamando a gente tem que montar uma comunidade dessa mulherada que tem que virar essa chavinha. E assim, então, com a IT, a gente se deu super bem, né? Hoje em dia nós somos sócias, justamente porque eu vi nela essa garra de tipo, eu não aceito e não tem que aceitar. Mas, parênteses aqui, tá? Isso não significa que você vai agir a ferro e fogo e cobrar por tudo. Pra você ter ideia, a professora Stefânia, ela dá lives toda semana, gratuitamente, o conteúdo rico, que poderia muito bem ir para um curso pago. Ela tá lá no Instagram todos os dias entregando muita coisa legal. Muita coisa. A gente tá na fase de diagramação de um e-book incrível, que a gente reuniu vários professores de várias disciplinas diferentes para falar como eles usam Harry Potter como instrumento de ensino naquelas disciplinas. Ou seja, gente, a gente trabalha pra caramba sem cobrar. Mas a gente tem todos os nossos produtos que sim serão cobrados. Por quê? E outra razão, tá, Rita? São 2 razões que eu acho que a gente, principalmente vocês, professores, eu vejo assim que vocês têm que cobrar. Por quê? Você
qual é a sua reação, a sua relação com as coisas que são de graça? Aquele curso que você recebeu de graça um dia, aquele e-book lá que chegou de graça no seu e-mail, você não dá valor. Muitas vezes você não dá valor. Você não dá valor na hora de usar, você não dá valor na hora de utilizar como uma referência bibliográfica. Será que você realmente dá aquele valor? Não dá. Então, gente, bora cobrar. É verdade. Sim, é verdade. Você está totalmente certa. E como você falou, de criar esse grupo, porque, assim, professores novos a gente vai ter todos, né, chegando cada ano, você chega uma leva. E é também incentivar os professores a que buscam esse conhecimento, porque quem já está, eu já tenho 10 anos formado, não precisa disso. Não, precisa sim, porque o aluno de hoje é diferente do aluno de 10 anos atrás. O aluno de hoje é diferente de 5 anos atrás. Ele já chega, às vezes, com você, com conhecimento, que você fala assim, essa própria ferramenta, os alunos sabem mexer melhor no Instagram. Quantos alunos já ajudaram, os professores que estão aqui ou que vão assistir a gente depois, podem me dizer com exatidão, quantos alunos já nos ajudaram para dizer assim, pode deixar que eu ligo o vídeo para a senhora, pode deixar que eu monto o data show. Às vezes eles nem sabiam muito mexer no data show, mas eles só de montar eles sabiam, né? E a gente ficava, não sei, isso era uma bronca que eu tinha na minha escola, eu não sei mexer, vai estragar. Não, mas não estraga, você tem que aprender a ir mexendo, só assim que você vai aprender. E a mesma coisa hoje, você precisa utilizar essas ferramentas novas hoje, porque só assim que você vai aprender a mexer e assim que você vai desenvolver. Olha, a Paula fez assim, eu fiz um curso para amigas entrarem no concurso das 20 às 13, deve ser professor das 23, deve ser. Passaram, Amanda, essa live. Obrigado, Paulinha, parabéns. Obrigado, querida. Então, assim, por isso que eu estou trazendo vocês para poder mostrar que a gente consegue, que a gente pode fazer, né? Dentro de cada um do seu conhecimento, você pode transformar esse conhecimento em outras coisas, que não seja só dar aula na sala de aula, não sei o quê. Né? Você tem outras condições. Por isso que eu estou trazendo a Maiara, eu trouxe também, você, a Estefânia, semana que vem, que eu vi que vocês têm um conhecimento de uma prática que eu posso dizer, porque eu sou formada mais lá, pode voltar para trás, aí uns 30 anos atrás, que a gente não tinha, e que eu acho que hoje é importante para os professores. E é super normal, porque quando que a gente imaginou que você poderia ter aluno lá na Nova Zelândia? Tipo, imagina, quando que a gente pensou que tem uma brasileira, né, ou alguém que fale português, que pode acessar o seu conhecimento de um mundo tão distante. E assim, isso não era verdade, né, quando você dava aula, quando você se formou e etc. Isso é tudo muito novo. Sim, com certeza. Hoje mesmo, todo mundo sabe aqui, eu já publiquei, já falei que eu nunca fiz curso de inglês, né? Até por isso que eu até brinquei com você, não vou ler o que está aqui em inglês, porque eu não sei falar inglês. Não tem problema. E aí eu entrei para fazer um curso do Wizards, né? Que foi também, como é que é a rede? Que foi também, eu sigo aquele casal que é a Bruno Galhaço e a Giovanna Weber. Então, e eles brincando lá, lógico que a gente sabe que é marketing, a gente sabe tudo isso. Mas brincando eu coloquei, nossa, que legal fazer inglês, eu tenho 51 anos e eu nunca fiz curso de inglês. Aí eles me responderam, dizendo, pô, que legal, aproveita, faz sim, não sei o quê. Então, aí eu fiquei com aquilo na cabeça e eu fui lá e entrei em contato com o curso, né? Aí eles me responderam, vamos fazer um teste. Tá, fiz o teste. Não, você tem que começar no nível básico. Olha, mas a gente tem esse valor aqui, isso para esses dias, você pode fazer online, não precisa vir aqui. Interessante. Resumo, eu estou fazendo curso de inglês, comecei semana passada, né? Já estou fazendo minha segunda lição, que bonitinha, segunda lição, tem que dever de casa e tudo mais. E hoje o professor até brincou, porque eu tenho um local que eu fico na minha casa, onde tem filtro, sabe aqueles filtros de sonho? Pendurado na minha parede no fundo. Aí o professor olhou assim, você não está na sua casa. Eu disse, não, eu estou no hotel, estou em outro lugar, estou em São Paulo. Ele, porque não tem o filtro do sonho. Aí ele disse, viu que interessante, se não fosse o curso online, como que você ia fazer? Você ia ter que faltar o curso. Então você vê a facilidade que a gente tem, né? De poder fazer um curso online e poder estar aqui e a gente poder conversar
Então, eu acho que isso não vai mudar, isso não vai ser alterado na educação. A gente vai continuar tendo essa questão de continuar fazendo tudo, pode ser o presencial, quando voltar tudo teoricamente ao normal, pode ser, mas a gente vai continuar com online também. Então, a gente precisa aprender essas novas formas, né? Então, e eu acho que essa forma da gente até mesmo monetizar pode ser uma outra forma do professor ganhar dinheiro também. Então, vale muito a pena. Maisa, a gente já conversou, são 8h15, eu só quero te perguntar mais uma coisa. E o que é a Manara Produções? Pra gente... A Manara Produções, ela é uma agência de lançamentos e também cocriação de produtos, então, de infoprodutos. Certo. Então, o que acontece? Digamos lá, vamos pensar na Rita, ou vamos até pensar na Paula. Vamos pensar na Paula e na Rita. Vocês têm um conhecimento na cabeça de vocês que tem um valor enorme, mas vocês não sabem como colocar isso num produto, como colocar na caixinha e colocar para vender. Essa é a parte que eu entro e a parte que eu ajudo vocês. Então, no caso, a gente pode concentrar com a cocriação de um curso. Então, eu vou ajudar vocês a fazer esse curso. De repente, a gente vai juntas ver como vai fazer a edição, como colocar isso para vender, como tudo. E aí, a gente trabalha juntas para chegar num ponto em comum que é sair o conhecimento todo dentro da sua cabeça e colocar esse conhecimento na internet. Seja na forma de um e-book, seja na forma de um curso, seja na forma de uma mentoria, seja na forma que for. É essa parte que a Manara Produções faz. Que também surgiu há pouco tempo, né? Que você falou que só tinha Manara Digital. Não, foram juntas. Foram juntas. Foram juntas, isso. Porque a minha ideia era criar, assim, eu comecei a perceber que as pessoas justamente têm a síndrome do impostor, sabe? Que geralmente as mulheres têm aí, fica naquela, então, eu tenho conhecimento, mas eu não sei, sabe? Fica naquela dúvida, acha que não sabe o suficiente, acha que não está preparada, acha que isso, acha que aquilo. Ou então, eu tenho conhecimento, estou preparada para ensinar, mas existe um mundo tão grande das ferramentas que eu preciso, como que eu faço para fazer isso, como que eu faço para fazer aquilo, que aí essa pessoa fica tão doidona que não consegue colocar, que é, no caso, o caso da professora Estefânia. Ela detinha o conhecimento, ela estava pronta para vender, mas ela já tem o trabalho dela durante o dia. Ela tem que cuidar do Instagram, do YouTube dela, 1000 coisas. Se ela for parar para aprender a editar vídeo, a montar um curso, a subir um curso, configurar um curso, aprender sobre esse mundo, daqui 3 anos, quem sabe, não desmerecendo ela, obviamente. Eu estou dizendo que pode levar todo esse aprendizado. Daqui 3 anos, ela lança o curso dela. Então, o que é mais fácil? Procurar uma parceria, que cada um cuide do seu, né? Ou você fazer tudo sozinha. Então, é isso que é o Manara Produções. Eu ajudo as pessoas a transformar o conhecimento dela em dinheiro. Legal. Entrou uma pessoa aqui, ó, que é uma querida, muito querida. Deixa eu ver, cadê ela aqui? Já falei um oi para ela. Que é a professora Cecília. Ontem ela fez a primeira live dela. A professora Cecília chegou para mim através da mãe dela, que sem eu saber que era a mãe dela, que é o mais interessante. E é uma professora que ela, igual você falou, com a Estefânia, ela trabalha de dia, dá aula e tudo. E ela cismou de fazer o Instagram, porque os pais ficavam perguntando para ela, olha, como é que faz isso? Com essas aulas online, né? Como é que faz aquilo? Você pode me dar uma dica aqui? E aí ela resolveu fazer o Instagram para poder fazer isso, né? Para fazer dar essas dicas, né? De como estudar, de como fazer as aulas em casa, como fazer essas atividades online, né? Como atender a criança. E ela criou o Instagram dela. E, como eu falei, ela chegou através da mãe dela, que a mãe dela mandou um post assim para mim, e eu achei interessante, e resolvi conversar com ela. E nós fizemos uma live também maravilhosa, ela até falou que não ia poder assistir, mas como nós atrasamos, só a Cecília, por conta da rede que não ajudou a gente aqui, aí nós começamos mais tarde. Então, assim, seja bem-vinda, e depois você assiste ela toda para poder... Tem muito conteúdo. E a Stefania colocou aqui, ó, renda extra pode virar renda principal. E ela colocou assim, a mais eu não estaria formando professores bruxos. Legal. E a Paulinha colocou em inglês. Paulinha, traduz isso para mim, Paulinha. Isso é difícil, Paulinha. Você sabe que eu estou aprendendo. Pega esse gato. A Paulinha então, já.
E a Stefania colocou, opa, show! Então, assim, Maísa, agradeço muito você ter vindo, aceitado o meu convite. Você não sabe, a correria é muito boa, mas é muito bom, obrigada, é verdade, correria é grande. Você não sabe a honra que tá de estar aqui comigo, de estar falando isso para os professores, para quem esteve conosco, para quem ainda vai assistir depois, né? Porque nem todo mundo, às vezes, não consegue assistir na aula, na hora, desculpa, porque está em aula, como a própria Cecília colocou aqui, mas eu acho que você deu grandes dicas para mim e para todo mundo que chegou, que vai assistir, de que a gente pode transformar assim, o nosso conhecimento e que os professores podem sim ganhar dinheiro de uma outra forma, que não seja dar aula particular para um grupo de alunos, né? Que a gente pode ter outras formas de poder fazer. Tá? Então, assim, agradeço Rita, muito. Faltou um monte de coisa de eu falar, Rita. Eu não falei nada que estava nas minhas anotações, Rita. Você sabe que vocês fazem. Você sabe que vocês fazem anotação, você e a Mayara também. E não, também a Mayara falou a mesma coisa. Eu não conseguia falar tudo que eu precisava. Mas você sabe que eu não faço anotação. Eu gosto de guardar, eu vou te mostrar aqui. Deixa eu só voltar aqui para o meu bichinho voltar a funcionar. Sabe o que eu faço? Eu fiz um arquivo. Quer ver, gente? Olha que legal isso aqui. Eu fiz um arquivo e eu estou fazendo todas as lives, eu faço um arquivinho aqui, porque a letra está pequena, vocês não vão conseguir, sabe? Mas as letras estão pequenininhas. Mas eu fiz um arquivo deixa eu voltar aqui para ver a cortina, de todo mundo que está passando por mim, eu estou fazendo um arquivinho, sabe, assim, o que a pessoa fala, as perguntas que eu fiz, entendeu? Não dá para escrever as respostas, senão eu ia ter que ficar aqui digitando, para poder arquivar. Eu comecei a fazer isso no ano passado no caderninho, não sei se, acho que eu não trouxe ele não, deixa eu ver se está aqui na minha bolsa, mas acho que eu não trouxe ele não. Eu tinha um caderninho, não trouxe. Agora não uso mais. Eu tinha um caderninho escrito em live. Era igual professora que era professora de primário, que escrevia live com quem, a data, o título da live, o que eu ia perguntar, e eu deixava os caderninhos. Aí depois eu disse, gente, ficar no caderninho toda vez com o computador na frente de mim, aqui, até o computador ajuda mais fácil, até a iluminação, vamos para o computador. E eu comecei a fazer, mas a gente acaba não conseguindo falar tudo, né? Mas se você quiser falar mais alguma coisa, vamos embora. Sim, tem alguns recados. Então, vamos lá. Então, para os professores que estão aqui, que têm interesse, de repente, então, começar com o pezinho no e-book, que para mim, ali a barreira é menor, né, para começar. Então, me manda uma mensagem depois que eu mando um link especial para você acessar o meu curso ali. Gente, eu tô falando, o curso de R$25, tá? Então, eu passo o link para vocês. E aí, usem meu link, por gentileza, para eu ganhar um pouquinho mais. Porque é muito baratinho esse curso mesmo. Então, falem comigo lá depois, se quiser tirar alguma dúvida também. E uma coisa que eu acho muito importante que eu anotei aqui, que eu queria falar, é que vocês, professores, quando vocês criam as aulas de vocês, né, os planos de aula, o material didático que vocês criam, eu não sei se vocês têm a noção do valor que tem esse material. E aí, eu tenho, alguns de vocês não têm. E aí, imagina quantos professores que existem no Brasil, vamos falar da língua portuguesa, que precisam dar aula de história sobre um determinado assunto para uma determinada série. E aí todos vocês têm que ficar, tipo, que nem Maiara, professora Estefânia, que são as professoras que eu tenho mais conhecimento, fazem uma super aula e aí se perde, ninguém mais replica isso. Como pode, gente? E aí os professores já dão aula em 2 escolas, 3 escolas, e cada um tem que montar a sua aula sozinho, sem conseguir compartilhar com ninguém. Isso não pode, gente. Isso precisa mudar. É verdade. Primeiro, porque vai aliviar para vocês, né? Quando você pega o material de um outro professor, vai te livrar tempo para você ter mais tempo livre para fazer outras coisas. E segundo, que o professor que criou aquele material pode ganhar um dinheirinho extra com isso. Então, gente, essa história de Google Drive, vou compartilhar na Google Drive. Não, vamos começar a organizar esse conhecimento. E é isso que nos Professores Mágicos a gente também está fazendo. Então, muito em breve, professores que quiserem utilizar Harry Potter para ensinar química, para ensinar inglês, para ensinar diversas outras disciplinas, eles vão poder comprar planos de aula com todas as dicas possíveis. Vai estar tudo de mão beijada.
Então, você imagina você conseguir pegar todos os detalhes de um plano de aula que alguém ficou semanas planejando, você pega ali e você aplica para o seu aluno. Quanto isso não vai livrar de tempo, né? Te dá tempo livre para você poder fazer outras coisas, se dedicar a você, se dedicar à sua família, ou se dedicar a alguma outra área que você tenha interesse. Então, é bom para todo mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas isso já existe lá fora. Nos Estados Unidos existe uma plataforma só para isso, organizada. E aqui a gente não tem ainda. E é o que o Professores Mágicos está fazendo com Harry Potter. Então, quem está aí, que tem interesse em ficar de olho lá, segue @Professores Mágicos, que lá em breve vão estar saindo vários materiais, planos de aula, material didático, perfeito, tudo prontinho para vocês replicarem em sala de aula, das várias temáticas possíveis. E eu estou rindo muito aqui, porque hoje mesmo um professor que assumiu, né, as turmas que eu tinha um ano retrasado, né, porque ano passado eu estava dizendo, ano passado, melhor dizendo, ele assumiu minhas turmas, ele me mandou uma mensagem uma semana atrás, você tem um planejamento da turma de primeiro ano, guardado aí, não sei o quê. Eu já estava aqui com um tempo no computador, fui buscar, não achei, porque eu formatei o computador. E aí você falou isso, aí eu disse, olha, devo ter entregue lá para a pessoa responsável da pedagógica, né, que é o nosso coordenador pedagógico, e a gente fazia um monte de planejamento, e, nossa, você imagina, com 30 anos de formada e de trabalhando, quantos planejamentos eu não fiz e que, de repente, foram maravilhosos e ficaram por aí. E antes a gente já fazia no papel, e a gente ainda fazia, não, muita gente ainda faz no papel mesmo. Então, assim, a gente não tem nem guardado. Hoje que você tem o Drive, vamos dizer, mas antes não, era tudo no papel. Paulinha pode me dizer aqui também que trabalha. E eu estou vendo realmente, os professores depois distribuem de graça a atualização. Realmente, isso aí também é um outro caso, né, que a Paula colocou. É uma pena que os professores compram e depois distribuem de graça, sem autorização. Também acontece muito isso, né? Mas a gente não pode focar nisso não, tá, gente? Muita gente vem me para falar, mas e se meu e-book for copiado? E se não sei o quê? Gente, e se não funciona, não? Eu acho que a gente tem que pensar na maioria. E assim, é muito bacana se você colocar o seu conteúdo, que é o que a gente vai fazer, em algumas plataformas, como a Hotmart, ela tem algumas aplicações que evitam que tudo isso aconteça. Então, por exemplo, essa história de ficar colocando no Drive de graça, sim, as pessoas vão compartilhar e não vão saber nem quem foi o autor. Já quando você coloca um produto estruturadinho, dentro da Hotmart, eles têm algumas coisas que eles fazem para diminuir essa pirataria. Então, é bem bacana. Então, não dá pra gente ficar pensando nisso, não. Porque, sim, vão copiar, sim, vão fazer tudo isso, mas o importante é a gente estar fazendo nosso trabalho e fazendo da melhor maneira possível. E eu tenho certeza que é chato, mas não dá para ligar para isso, não. Não, sim, com certeza. Se você for pensar nisso, você não vai construir nada, você não vai fazer nada. Porque realmente, isso... Até mesmo os grandes, vamos colocar aí os grandes... produtores de música, produtores de conteúdo, eles já sentem isso. Isso já acontece. E não é só aqui, não é só assim, no nosso país, isso é no mundo todo. A Paulinha falando assim, bom saber, Rita aprendendo muito nessa live. Eu que agradeço, Paulinha, você está aqui com a gente. Mais alguma dica boa pra gente? Tenho vários, mas aí a gente vai ter que marcar a versão número 2. É verdade. Então, olha, eu agradeço muito, muito, muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu acho que muita gente vai aprender de ver que tudo que a gente tem de conhecimento a gente pode monetizar sim, que a gente pode cobrar sim, e que a gente pode começar a dar passos pequenos, como você deu a sugestão, de começa com e-book, que é uma coisa mais simples, né? E depois você vai aumentando, aumentando, até chegar a uma coisa maior. E que também não vai começar hoje para ganhar amanhã. Aos pouquinhos, né? Então, assim, olha, muito obrigada por você ter estado conosco, agradeço todo mundo que assistiu, agradeço quem vai assistir, quem não assistiu, aproveitem, porque tem muita coisa boa aí, né, que a Maisa passou pra gente, e que depois da live eu vou distribuir para um monte de gente que não pôde assistir, que já tinha me avisado, mas que foi muito legal estar com você, querida, muito obrigada. Deixo para você falar aí com você. E eu quero, e assim, meus maiores objetivos hoje é realmente ver os professores se valorizando mais
e vendo esses professores mais dedicar, podendo se dar, entre aspas, tá? Vou usar bem aspas aqui, ao luxo de se dedicar mais à criação das aulas deles. Porque eu não acho justo os professores estarem em 2, 3 escolas, enquanto que poderiam estar pensando como que eu vou ensinar de uma maneira mais lúdica, uma maneira diferente, né? Isso é tão legal, então eu quero muito ver os professores aí ganhando mais, ganhando melhor, trabalhando menos. A gente que agradece essa dedicação e principalmente essa vontade de ajudar, né, os professores, que eu acho que é muito bom. E a partir de hoje não tem outra forma. A gente vai continuar com essa parte digital e cada vez vai aumentar, então a gente precisa estudar, aprender e se aprofundar nisso. Maisa, muito, muito obrigada. A gente fez 2 vezes, mas agora eu vou salvar e vou guardar, tá bom? Perfeito. Um grande beijo, querida. Muito obrigada, tá? A gente, qualquer dia, a gente pode fazer juntar. Eu, você, Paulinha, a Maiara, todo mundo fazer aquela live grande. Um beijo, querida. Tchau. Tchau. Tchau.